Bom, duelo mais um, né? Como tantos decisivos que nós tivemos até então e vamos ter até a nossa última rodada. Acredito que essa briga acirrada, jogos importantes, então a gente segue nessa linha do jogo a jogo, né? Eu acho que não só o Nenê, mas também o Eric, que é outro jogador importante. Claro que a gente sente muito a ausência do Nenê, que é um cara muito decisivo, tem sido decisivo em diversas partidas, é uma liderança para nós. O Eric também é outro jogador importante dentro do processo e ainda não consigo te dar essa resposta. A gente tentou a semana passada, não foi possível, vamos tentar hoje novamente, vamos tentar amanhã. Daqui a pouco eu confirmo aqui, cravo para você, o Nenê joga, o Eric joga, eles pode ser que não, então vamos muito do feedback do atleta. E o mais importante para mim é ouvir o Nenê, a decisão eu vou tomar, né? Eu em conjunto com o departamento médico e com o próprio atleta, porque para mim o mais importante é ouvir o feedback dele, como ele está se sentindo para a partida. E claro que se ele reunir condições e estiver se sentindo confiante para o jogo, com certeza ele vai nos ajudar, assim como o Eric. Então a gente tem mais um tempinho, né? Eles fizeram um trabalho ontem, não vieram para o campo, mas fizeram um trabalho que foi bem executado ontem na academia. Hoje eles repetem a primeira parte do treino, eles ficam aqui fazendo um trabalho de fortalecimento. Na segunda parte, que é a parte principal, eles vão para o campo e a gente vê como eles voltam na reapresentação de amanhã, o limiar de dor, para a gente poder tomar alguma decisão. Tem conseguido criar alternativas, né? Mesmo sem o Nenê, também não tem o Matheus Vargas para essa próxima partida, que seria um jogador substituto parecido com o Nenê, né? Talvez não em características, mas tu utilizaste 3 volantes que construíram no último jogo, né? Caso não conte com o Nenê, sem um meia com característica parecida, pode ser uma sequência esse sistema de jogo? Pode ser uma alternativa que funcionou bem para o jogo do CRB, apesar que eu vejo situações diferentes da equipe do Avaí para a equipe do CRB. Talvez a gente possa encontrar uma dificuldade em outras situações, outros comportamentos dentro da partida. Então a gente busca também estudar muito o adversário para a gente poder criar essas alternativas, né? Talvez o que deu certo para um jogo pode ser que não dê para o outro. E a gente criou essa alternativa para poder, no jogo do CRB, espaçar um pouco mais as linhas com os atacantes, o Daniel e o David, e eu sabia que a bola ia chegar com qualidade, mesmo porque o Jadson é quase que um meia, não é um volante, né? O Jean é um cara de característica mais de primeiro, mas que a gente tem estimulado esse jogo e a resposta dele tem sido positiva. E o outro corredor nosso é o Vini, que até 6 meses atrás era um atacante, então um cara que também tem um trato com a bola, uma capacidade técnica interessante, de passe, de mobilidade, então a gente sabia que a bola chegaria. Até pelos encaixes individuais que tinha o CRB. O Avaí já não, um time que marca mais setorizado, então pode ser sim uma alternativa como acho que tantas outras que a gente utilizou, né, no decorrer da competição. Algumas deram certo, outras nem tanto, mas a gente procura ajustar em cima das dificuldades. A cada rodada é uma baixa, é um cartão, é uma lesão, é um atleta que volta ou não volta, e a gente trabalha sempre em cima dessa dúvida, uma alternativa se voltar, uma alternativa se não voltar. Enfim, eu acho que está sendo um desafio, um aprendizado, mas o mais importante tem sido a resposta dos atletas, não aquilo que eu proponho, mas aquilo que eles têm se comprometido a fazer com nós, com a juventude, com eles mesmos, com a torcida, com essa nossa reta final. Eu acho que essa entrega está sendo muito boa. Quais ensinamentos o Juventude tirou do último jogo como visitante, na tua opinião? Como visitante? Olha, ser um pouco mais efetivo, né? Eu acho que esse foi um ponto que eu tenho batido bastante e eu acho que não é só o Juventude que sofre com isso. Não sei se você acompanhou os jogos da rodada, eu costumo assistir todos os jogos que você imaginar, de Série A, Série B, jogos internacionais, eu gosto. E a rodada passada teve um jogo entre Vila Nova e Ponte Preta, anterior ao Sampaio, que o Gustavo Maia foi finalizar uma bola dentro da área, furou, caiu sentado, depois na sequência o Eliel furou também. Então você vê que a dificuldade em colocar a bola para dentro, ela não é só do Juventude, né? Ontem o Palmeiras ficou 90 minutos martelando e não conseguiu pôr a bola para dentro. Então não é só a capacidade, é o momento de decisão, é a hora do atleta ter a tranquilidade, o equilíbrio, a melhor escolha para a gente poder criar essas alternativas. E eu acho que a lição que ficou foi essa. Até os 40 minutos nós controlamos a partida, tivemos a bola do jogo com o David e criamos uma situação daquela, nós precisamos ser efetivos. A gente não pode desperdiçar porque depois pode nos custar caro. Então a gente ter alguns cuidados em relação a isso, da mesma maneira tantos outros jogos fora de casa encaixou o melhor resultado, deu certo, então todo jogo a gente cria situações aí para a gente poder melhorar.
E esse Atlético já ficou muito para trás, mas foi um aprendizado, assim como o CRB também já ficou para trás. E nós vencemos com propriedade, mas muita coisa ainda a ajustar, a melhorar, a evoluir dentro da competição. E a maior delas, a gente reconhece as nossas limitações. Nós sabemos que nós temos limitações, nós temos dificuldades, nós temos erros. Por isso que a gente procura trabalhar sempre em cima disso para poder ser melhor. O que tu espera em relação ao Avaí para essa partida? Um time que muitos falam que em relação ao elenco poderia estar numa situação melhor na competição, mas não se encontra, né? Pois é, o Avaí, se você olhar, como você disse, o elenco, nome a nome, peça a peça, atleta a atleta, e olhar a tabela, você não diz que é uma equipe que eu acredito que briga até o final mais pela parte de baixo da tabela, pela permanência. Mas independente de qualquer situação que esteja passando, o Avaí são jogadores de muita capacidade, de muita experiência, viveram grandes coisas na carreira, e jogar contra o Avaí na ressacada é sempre muito difícil. Por mais que o Juventude venha de uma vitória, venha de um melhor momento, brigando por coisas maiores na competição, eu ainda acho que para esse jogo o Avaí é o favorito. Tem que tomar as ações do jogo, a iniciativa do jogo, precisa vencer, jogando dentro da ressacada. O torcedor, a gente sabe ali que apoia muito, e muitos jogadores com capacidade de ganhar o jogo para o Avaí. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, e a gente tem trabalhado muito em cima disso, para a gente poder fazer um jogo consistente, equilibrado, e fazer por merecer um bom resultado. Nós precisamos muito, seria muito importante para a nossa caminhada, pontuar em Florianópolis. Dentro dessas características de jogo, tu considera a possibilidade de utilizar mais um meio-campista, quem sabe Mandaca, Emerson Santos, até para tirando um atacante, para dar um equilíbrio maior no meio de campo contra o Avaí? E tem a situação dos volantes, né? Não quer dizer que são volantes, importa quantas vezes eles chegam no fundo também, se participam do setor ofensivo, né? Trabalha uma dinâmica parecida com isso para enfrentar o Avaí e ter mais equilíbrio no meio campo? Sim, também. Apesar que eu acho que foi um meio campo equilibrado, mesmo com as características. Acho que você está dizendo de equilibrado em relação a ser um pouco mais defensivo, mais precavido, eu concordo. E nós fizemos algumas situações, sim, inclusive os dois atletas que você citou. O Mandaca fez um corredor para nós em muitos momentos com muita capacidade, acabou saindo no momento da lesão, acho que o momento que ele estava melhor na temporada, toda a evolução da equipe e ele junto nesse processo. O Emerson fez o jogo da minha estreia, fazendo também um corredor, se vocês lembrarem, lá em Chapecó, e muito bem. Infelizmente machucou e perdeu muito tempo, acabou perdendo, não digo perdendo espaço, porque ele está muito dentro do processo, mas tendo que esperar novamente a oportunidade. Você acaba indo para o final da fila, isso é um processo natural, eles sabem que eu trato isso abertamente com eles, né? A seleção é natural, cada um vai ocupando seu espaço, a oportunidade está aí para todos. Nós temos um elenco aí de 26 atletas, todos jogaram, todos participaram, uns mais, outros menos, todos são importantes. Então, sem dúvida, a gente foi uma das alternativas, né? Tendo o Nenê e o Eric é uma situação, não tendo eles, existe também a possibilidade do Mandaca, da gente fortalecer um pouco mais. O Jean deve seguir, com certeza, pela partida que fez, foi muito seguro, nos deu uma sustentação e conseguiu jogar, que é o que a minha cobrança maior dele é não se limitar apenas a marcar, não criar esse rótulo, não aceitar esse rótulo, saber que independente da idade sempre dá para melhorar, e a gente trabalha isso diariamente, ele melhorou. E se ele seguir melhorando, vai sempre ter espaço. Mas são situações que a gente vai não poder definir. Eu gostaria sim já de definir hoje, né? Mas em função dessas situações do Nenê e do Eric, a gente espera pelo menos até amanhã. Temos o treino de hoje, temos o treino de amanhã e o treino de domingo pela manhã. Então ainda dá tempo da gente esperar um pouquinho. Faltando 10 rodadas, o equilíbrio que você projetava lá no começo se mantém? Ele é maior do que se pensava, se imaginava nesse final? Eu imaginei que nesse momento da competição tivesse menos equipes brigando pelo acesso. Eu acho que o equilíbrio está um pouco maior. Hoje nós podemos falar de umas 10 equipes, né? Acho que do 10º em diante, todos muito próximos do objetivo de conquistar um acesso. Eu acredito que em relação à pontuação já caiu um pouquinho, mas também nem tanto como imaginávamos. Eu penso em 63, 64 pontos para ter talvez garantir um acesso de maneira segura para a equipe que subiu em quarto. Em relação à quantidade de equipes brigando, realmente isso foi uma coisa que não era o que eu imaginava. Porém, eu acredito que mais 3 ou 4 rodadas de 10 nós devemos diminuir para uns 7 e daqui a pouco um pouquinho mais, e vão ficar ali 5, 6 ou esses 7 até a 37ª, 38ª rodada. Está sendo uma Série B, né, incrível dos últimos anos aí. Isso é bom, eleva o nosso nível de aprendizado, de concentração, de competitividade.
E o bom é que nós conseguimos chegar nesse momento da competição sonhando com coisas grandes. Nós nos permitimos a sonhar dessa maneira por todas as vitórias, tudo que esses atletas conseguiram, a maneira que eles compraram a ideia do trabalho, a aceitação ao meu trabalho, o ambiente que nós criamos aqui. Então, a gente trabalha jogo a jogo para que a gente possa, até a última rodada, estar nesse pelotão que briga por esse sonho do acesso, que seria um sonho para todos nós.